antes do documentário, como que era a relação com a obra do Otto, assim, para você, Helena, e para você, Marcos? Você conheceu o Otto, Marcos? Conheci por pouco tempo, né? Antes dele falecer. Durante um ano e pouquinho, eu convivi um pouco, né? Alguns encontros, um almoço, um bate-papo e tal, mas não assim com muita frequência. Mas esse tempo. Deixa eu esclarecer aqui, então. A gente é casado, né? Eu e Marcos somos casados, e a gente casou com 1 ano de namoro e 1 ano casados, aí meu pai morreu. Então foram 2 anos. Ele não é bom de datas, então eu resolvo essa parte. E como que era a convivência, como que era até o início da produção do documentário, a convivência com a obra, assim, as crônicas, os romances, e mudou alguma coisa depois do documentário? Eu confesso que quando meu pai morreu, eu tinha 24 anos. Eu lia os artigos antes no Globo, depois na Folha de São Paulo. Já tinha lido algumas coisas, mas nunca tinha lido romance, O Braço Direito. Não conhecia toda a obra. E aí, depois que ele morreu, isso ficou bem difícil. Eu não tinha coragem de mexer. Então, na verdade, eu só fui ler mesmo e reler também tudo que eu já conhecia para fazer o filme. E o romance eu só li, foi em 2021, eu acho, assim, já com o projeto do filme em andamento. Eu conhecia o Otto, assim, da maneira comum que a maioria das pessoas conhece, né? Otto, Laura Rezende, jornalista, contador de casos, engraçado, né? Mas não conhecia nada da obra até um tempo, até eu começar a fazer jornalismo, conhecer a Helena, né? Que aí eu fui... Aí logo eu li o Boca do Inferno, né? Boca do Inferno? Boca do Inferno são os contos. E adorei, assim, eu falei, caramba, que coisa bacana. Mas eu não sou um super leitor, eu leio de uma maneira bastante aleatória, né? Enfim, um pouco conduzido até pela Helena, né? Nas leituras. Mas eu adorei o Boca do Inferno. E depois, quando a gente pensou em fazer o filme, a Helena pensou em fazer o filme e me convidou, eu comecei a ler toda a obra. E minto, na verdade, eu já tinha lido A Cilada também, que é uma novela, né? Também no mesmo clima atmosférico que te envolve de uma maneira que, de repente, você está ali dentro. Eu me lembro que no Boca do Inferno eu conseguia gritar, ai, quando, né, um menino esfaqueia outro, enfim, eu gostava muito. E achava que dava um filme. Quando eu conheci o Otto, eu falei, vou fazer um conto seu. Ele, que é isso e tal, ficou por isso mesmo. Acabou sendo um filme. Quem teve a ideia de fazer o documentário? Como é que foi surgindo assim, a ideia até ficar uma coisa definida? Na verdade, foi uma ideia. A ideia surgiu quando eu estava ainda trabalhando na TV Globo, porque apareceu uma oportunidade de um pitching, né? Eles escolherem alguns documentários para serem produzidos por lá. E aí um amigo, colega de trabalho, sugeriu, falou assim, já tinham me sugerido isso, mas eu nunca realmente tive vontade de fazer antes. E aí, quando ele sugeriu, a gente começou a fazer o projeto e tal, mas acabou que não foi em frente. A gente ganhou o pitching, mas eu saí da TV Globo, não foi em frente. Foi aí que eu falei, Marcos, vamos fazer comigo? E aí chamei, e aí a gente começou juntos, e aí que o projeto realmente andou. Eu tenho uma produtora audiovisual, né? Eu faço programas e filmes há algum tempo, com a Helena muitas vezes, e por isso o convite. Quanto tempo levou a produção, assim, da hora que você falou, ok, a gente vai fazer o documentário, até o documentário ficar finalizado ali na ilha? 3 anos. 2019, e ficou pronto no ano passado, né? A gente está no começo de janeiro, então ficou pronto em 2022, para o Fest Rio, que foi em outubro.
Foi em outubro. Outubro ficou pronto. Começou em 2019. Entre a ideia, escrever na Ancine, né, aprovar, enfim, foi um processo que teve idas e vindas, né, até pelos tempos que a gente passou aí. Aí, isso, entre o início do projeto, da aprovação, né, da inscrição na Ancine e tal, leis de captação, até estar pronto, sair da ida de finalização, foram 3 anos, assim, bem... Enfim, embora, assim, o fazer mesmo, né, produção e tal, foi a partir de 2021 mesmo, 2020. Né? Julho de 2020, no auge da pandemia, que fechou tudo, a gente estava com outro filme que ia estrear e não estreou. Aí a gente falou, vamos mergulhar no roteiro. Então foi até bem rápido, depois de produção e está pronto, 2 anos, né? Para um longa-metragem do Otto Lara Rezende, que tem muita coisa, são muitas possibilidades, né? Tínhamos que ler tinha muito material, não só os livros, mas muita carta. A gente, obviamente, nem leu tudo, é impossível, mas a gente viu bastante coisa, olhou, mexeu em bastante coisa. Agora, como eu te falei, a ideia surgiu em 2018, 2019, que eu falei com o Marcos, que a gente se juntou, e como o Marcos disse, em 2020, que realmente a gente começou a fazer. Né? Perfeito. E quais foram os desafios assim da produção? Primeiro, eu acho que é escolher, né? Porque eu, então, era péssima, porque tudo eu queria que entrasse no filme. E tem muito material, muito. Tudo eu que achava bom. Ainda tinha os meus bilhetes todos. Tinha muita coisa. Então, para mim, eu acho que o maior desafio foi escolher para não ficar. Porque, assim, por mim, talvez eu fizesse uma série de 15 episódios, mas como era um filme longo, eu tinha que escolher, então eu acho que o Marcos me ajudou bastante nisso. Você tem que, assim, na verdade, a gente não tem que ver tudo, né? A gente não viu tudo, é impossível, né? Você querer... Porque é impossível você reduzir, né, a vida do Otto a um filme de 1h20, né? Por mais conciso, tá, que seja. Mas... O desafio é esse que a Helena falou, escolher entre tanto material que a gente foi descobrindo ao longo da pesquisa, né? Imagens, fotos, textos, cartas, né? Enfim, teses, né? Além de ler toda a biografia, toda a produção literária, né? Que isso é a parte boa, né? Que te força a ler, você vai sabendo... Mas a gente tinha também uma referência boa, que é o Arquivinho, né? Isso, não sei se você conhece o Arquivinho Otto Lara Rezende, ali já era um certo resumo de alguma forma. Tem uma ideia, né, de como organizar o material, a produção, né, cultural dele, né? Estava ali mais ou menos organizada, né? Mais ou menos isso, esse é o grande desafio, porque continua até hoje, né? Quando a gente olha o filme, você fala, pô, eu podia ter usado aquilo, sabe? Ele termina, o filme terminou, super, né? Foto, bem feito, a gente tinha mas tem muita foto, coisa. Impressionante como tem um arquivo gigante de fotos, não deu para usar tudo. Enfim, acho que isso foi o maior desafio, mas de resto fluiu tudo bastante bem. E a gente conseguiu usar né? os atores, né? A gente passou por o grande desafio também ou 2 atores, e aí depois a gente chegou no Rodolfo. Como contar essa história, esse material todo, né? Como é que a gente chegou ao ator, né? Não fazer um filme de depoimentos, né? Ainda mais sendo 100 anos, né? De homenagem ao Otto, ao nascimento. Então, poderia ser uma biografia mais tradicional, enfim, colher depoimentos aí de diversas pessoas, diversas idades e relações com ele, né? Maria Helena não queria fazer isso, queria contar, ter uma outra narrativa. E a gente tinha esses bilhetes do Otto para a Helena, né? Os bilhetes aí ao longo de toda a infância e adolescência, muito íntimos, muito afetuosos, né? Uma coisa muito carinhosa, que a gente achava que era um material. Pô, isso é muito bacana, vamos... Né? Era o diferencial, era né? um diferencial que se revelou não só né? Tinha aí que foi somando isso, as cartas que a gente foi descobrindo, as cartas para a mãe da Helena, né?
E a minha próxima pergunta era justamente disso. Como é que foi a escolha para a Júlia Lemertz e para o Rodolfo participarem do filme e tudo mais? Então, eu brinco que eles apareceram assim, eles, era para ser eles mesmo, porque a gente pensou em algumas pessoas antes, a gente chegou a entrar em contato com um outro ator, a gente queria um ator mineiro, de qualquer Sim. maneira, né? E a gente chegou a entrar em contato com um ou dois atores antes, mas aí. E eu não conhecia o Rodolfo, você também não, né? Não, não. A gente não conhecia o Rodolfo, e uma amiga minha falou: ah, ele tem o Rodolfo, que é mineiro, é um ator maravilhoso. E aí a gente entrou em contato com ele, eu vi algumas coisas e tal, entrou em contato e ele achou super legal, encampou na hora, assim, ficou super animado, então isso já foi ótimo. E a Júlia também foi parecido, a gente pensou numa pessoa antes que ficou meio confusa, e aí quando eu pensei na Júlia e falei com ela, ela já conhecia a obra também do meu pai, ela já tinha lido, não era nenhuma novidade, então isso também ajudou muito, e topou na hora, achou ótimo o desafio, e aí a gente ficou super satisfeito, e super satisfeitos com o resultado também. A hora que vocês viram o filme lançado no Festival do Rio, né? Aquela sessão maravilhosa que foi, se eu não me engano, estava lotada, né, a sessão. Foi lotada. A primeira sessão foi muito lotada, a segunda também encheu bastante, mas a primeira foi até É. assim, gente voltando, que eu fiquei chateada, mas as pessoas falaram que era sucesso total isso. Tá ótimo, as pessoas voltando para casa. Então, qual é a sensação assim? Vocês saíram do Festival do Rio e respiraram e falaram assim, meu Deus, o filme foi um sucesso. Foi um sucesso. A sessão foi um sucesso, né? Assim, foi bem legal. Sensação de dever cumprido, né? De que, pô, caramba, e você. A nossa aposta deu certo, né? Porque fazer um filme é uma aposta, né? Num otto, numa narrativa, né? De um jeito de fazer. Chegar ao Festival do Rio é sempre muito legal, né? Pô, já é um reconhecimento, e ainda ter uma sessão, né, super, enfim, com aplausos, Emocionante. emocionante. A mãe da Helena foi aplaudida, né, por participar e As tal, por pessoas estar se lá. Foi muito emocionaram. legal. E agora é isso, né? A coisa continua, né? Porque sai do festival no dia seguinte, passou, tá, noticiou, aí você, como a gente vai exibir, né? Como você vai Sim. distribuir isso, né? Continua um pouco essa jornada, né? É uma jornada. E como é que está sendo a exibição? O filme acabou de ficar 2 semanas em cartaz no Estação Net Botafogo, né? Foram 2 semanas bem legais, nessa retomada, né? Após pandemia, a frequência tem sido bem, enfim, pequena, ainda mais tratando de filmes documentários, filmes autorais, independentes, mas no Estação tem feito um trabalho super dinâmico, né? Incentiva lá o Cavi Borges, não para. E aí o filme foi bem na primeira semana, né? Aí fica para a segunda, e agora saiu porque tem mais, enfim, 15 lançamentos, né, na próxima semana, mas talvez ele volte, e se não voltar para o cinema, ele, esporadicamente a gente pode exibir aqui e ali, mas em breve ele vai estar também nos canais a cabo e no streaming, né? E no streaming, quais são, assim, já tem algum planejamento? Já tem um planejamento, tem umas coisas que estão bem encaminhadas, né? A gente não podemos falar por questões, né, de contrato e tal, as coisas ainda não estão fechadas, mas está indo muito bem. Eu acho que, inclusive com essa repercussão, com as pessoas que estão falando, está tendo um boca a boca Isso, tem um boca a legal, boca. né? Então, assim, como o Marcos falou, as salas de cinema não lotam mais, ainda mais num filme assim, documentário e tal, mas tem um público legal, Sim, né? para quem a gente faz, né? Sim. E as pessoas gostam muito, vêm falar com a gente, várias pessoas adoram, vão ver de novo. Assim, estou bem contente. Acho que tá. Bacana, bacana, bacana tá tendo, e tá tendo essa troca, como são sessões com poucas pessoas, né? E a gente de vez em quando está lá, está sempre conversando, né? Você vai escutando o que o filme desperta, né, no espectador, é quase um corpo a corpo, né? É legal isso, é diferente. E assim, para encerrar, como vocês acham que o Otto veria a barbárie que aconteceu no último domingo?
Olha, eu acho que ele era muito a favor da democracia e estaria em choque, né, com essa destruição toda. Talvez ele estivesse em choque já com esse fenômeno do bolsonarismo, né? Porque não no último domingo foi o ápice, mas eu acho que as coisas já vêm esquisitas há 4 anos, né? No Eu final tenho a do impressão que ele estaria bem chocado com Sim, tudo com isso. certeza. Acho que poucos, né, de nós não estamos chocados, né, com essa barbárie, né, dessa extrema-direita. Mas no final do filme a gente coloca uma fala do Otto que ele fala: se não pudermos passar no mundo fazendo alguma boa coisa, Se a gente não puder melhorar o se a gente mundo, não não puder vamos melhorar o mundo, piorar. pelo menos não vamos piorá-lo, né? É isso, né? Enfim, Eu acho que isso está bem, eu acho que tá bem resume atual tudo. isso, né? Tipo, se a gente não pode melhorar, não vamos piorar o mundo. É. Não tem nada para contribuir, pelo menos não piora. E o que Otto não contribuiu acontece com muito, essa né? gente. Mas e o Otto contribuiu muito. Então, sempre no sentido do diálogo, sempre no sentido de fazer a ponte, né? Ele tem textos dele que ele fala que eu mais gosto na vida são pontes, né? Enfim, sempre foi um mediador aí em inúmeras ocasiões, né? Muitos amigos, eu acho que estaria bem Até achei curioso que, falando nisso, no filme ele fala muito isso sobre, né, ele ter trabalhado em 2 jornais e dialogar com ele mesmo, ou fazer essa ponte, sempre ver o lado adversário, mas eu acho que nesse caso ele não estaria nem dando razão para o adversário de jeito nenhum. Porque esses caras não são adversários, são inimigos, né? Se colocaram como inimigos, nos veem como inimigos, né? Então, com eles fascistas não tem conversa. Fascistas não passarão. Muito obrigado. Obrigada a você, Felipe. Prazer. Valeu.